Alguém aí estuda sonhos ou é muito interessado no assunto e dá pra trocar informações? Porque, gente, os meus sonhos são muito confusos. Uma vida inteira e eu não consegui relacionar quase nada. Mas é quase nada mesmo. Meus sonhos são assim, meio que. Não tem, na verdade, começo nem fim. Geralmente é só um meio. Já começa num cenário acontecendo e não chega a lugar nenhum. Geralmente é isso. E pessoas aleatórias, conhecidas, desconhecidas, gente que antiga, da minha infância, mas que eu nem falava, que eu só via e aparece depois, agora, depois de 30 anos. De tudo. São cheios, e geralmente são agitados, mas agitados de informação. Geralmente tem muita informação nos meus sonhos. Informação assim, no cenário, ou então são sonhos mais curtos, rápidos, mas emendam um no outro, que um não tem nada a ver com o outro. E eu não consigo tirar nada. Já fui atrás de alguns estudos de sonhos, né? Existem algumas vertentes diferentes de ferramentas que estudam sonhos ou que dão direcionamentos dos sonhos, mas eu não consigo relacionar. Para não falar que eu não consigo, os meus sonhos, eu consigo tirar conclusão. Gente, quando meu sonho é muito ruim, pesadelo é muito ruim, acidente, morte, acontece ao contrário. Sério. Graças a Deus, todas as pessoas que eu já sonhei que já morreu, que teve acidente ou pesadelo, nunca aconteceu. Tá todo mundo vivo, bem, e uma vida inteira de estudo sobre os meus sonhos. Então, pelo menos isso. Quando acaba um sonho ruim, eu acordo, eu fico super aliviada, em paz. Até posso dar exemplo. 2 exemplos bem claros, assim. Na minha gravidez, geralmente as pessoas perguntam para as mães o que elas acham que é, né? Muitas mães acertam, acho que a maioria acerta o sexo do bebê. Sente já e se conecta com essa informação. E eu não tinha isso. Eu não conseguia chutar, sabe, qual era o sexo. E pra mim o que viesse estava ótimo, então. E eu também não sentia. Aí eu acho que lá pro 6º mês, eu comecei a chutar. Mas vagamente, assim, eu pensava, acho que eu estava tão incomodada de não saber se a única mãe que não sabia chutar o sexo do bebê, não sabia falar o que sentia, assim, eu acho que, sei lá, eu comecei a suspeitar que fosse um menino. E assim, um mês, no máximo, que eu comecei a querer falar isso. Eu tava entrando no 7º mês, eu tive um sonho. Detalhe, eu tinha médico para fazer ultrassom 4 dias depois desse sonho. Mas eu sonhei, eu não tenho detalhes da imagem, eu não me lembro. Mas eu lembro da mensagem claramente, assim, que foi muito objetivo, muito rápido. No sonho veio assim, é um menino. Ai, gente, eu acordei dando risada, inclusive. Eu dei risada e falei assim, é uma menina. Eu comigo mesmo, assim, gente, eu vou ter uma menina, sabe, assim, toda feliz. E feliz porque o sonho me revelou, e me revelou o contrário. Porque eu já sabia que os meus sonhos aconteciam ao contrário, quando a mensagem era mais forte, sabe? E uma mensagem dessa, aí eu, até com as pessoas mais próximas, eu já falava, é uma menina. Certeza que é uma menina. Eu errei num chute. Aí eu falava, agora só vou na médica confirmar, tecnicamente mesmo. E foi isso, 4 dias depois, tava lá na médica, contei pra ela, inclusive, né? Esse lance, ela deu risada. E ela falou, então seu sonho do contra acertou. Te deu a informação correta.
Gente, vocês acreditam? Era uma menininha, tá aí. Essa coisa mais linda. Outro sonho, que também me foi uma informação ao contrário, que eu tive certeza. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira de habilitação, mas não dirigia. Não dirigia antes, nunca fui interessada em dirigir, assim, sabe? Pegar carro de pai e tal, já fazer umas tentativas. Não tive isso. Aí eu tirei minha habilitação e continuei sem dirigir. Acomodada por alguns motivos, tá? Não tinha carro também, não fazia questão de nada, porque era fácil também para mim outros tipos de transportes. E beleza, segui a vida. Acho que depois de mais ou menos uns 6 anos, aconteceu um sonho que eu já tinha sonhado outras 2 vezes antes. Uma eu acho que foi antes de eu tirar a habilitação. E aí sonhei durante o período que eu já tinha habilitação, mas não dirigia mesmo, né? Tive o mesmo sonho. E aí, uma terceira vez sonhei a mesma coisa, que era o seguinte, sonho igualzinho e rápido também, assim. Tava dirigindo, colocava o pé, acho que na embreagem, e ela escapava, como se estivesse solta, quebrada, né? Simplesmente. E aí eu entrava em pânico. Uma sensação de desespero, do tipo, vou morrer, né? Eu já previ o acidente de carro, no sonho. Não acontecia o acidente, mas eu tinha a sensação de prever o acidente. Aquela sensação de pânico, né? Deu ruim. Entrar em desespero. E já acabava o sonho também. E as 3 vezes igualzinho, eu acordava. Mas aí no terceiro, que eu acordei assim, me veio um estalo. Era pra eu acordar assustada, né? Me veio um estalo, eu falei, isso é uma mensagem. É o contrário. Se tá acontecendo isso no sonho, é porque eu vou dirigir bem e não vai ter acidente nenhum. E eu não tinha, assim, necessariamente o medo de dirigir por acidente. Eu lembro que eu tinha muito medo de motoqueiro, onde eu morava numa avenida muito grande, muito famosa. Famosa assim dentro da cidade, assim, né, por ser muito movimentada e tal. Tinha muito motoqueiro. Era aquele corredor de motos. E eu tinha mais medo disso. Eu ficava pensando, como é que eu vou atravessar de uma faixa para outra? Aqueles motoqueiros, eles vão bater no meu carro, vão me bater. Eu pensava mais nisso. Não de bater o carro. Mas, enfim. Quando eu tive esse estalo, então, que eu acordei do sonho, eu falei, eu vou dirigir. Porque eu não vou ter acidente nenhum. E isso que me motivou a dirigir de fato. Eu falei, agora quer saber, eu vou comprar meu carro, vou dar um jeito, eu vou fazer o que for, mas eu vou cair na estrada. Fui imediatamente. Até fui atrás daquelas aulas de habilitados para refazer, né? Para sentir ganhar a segurança de novo. E já era, gente. Caí no mundo. E foi depois desse sonho que eu falei, não. Se é o contrário, é porque eu vou dirigir bem, não vai acontecer nada. E de fato, nunca bati o carro, gente. Graças a Deus, nunca tive um acidente. Sou pilota de fuga. Pra não falar que eu nunca bati o carro, eu já bati na garagem, né? Dando ré, sozinha, no pilar, 2 vezes. 2 ocasiões diferentes. Mas, cara, eu domino a máquina, assim, e graças ao sonho que me alertou. Muito louco, né? E por que eu tô contando isso pra vocês? Dividindo, né? Porque eu gostaria muito de entender como relacionar os meus sonhos. E toda não, mas muitas manhãs, como a de hoje, eu acordo lembrando e por vezes eu fico pensando, poxa, eu queria fazer uma relação dos meus sonhos com a vida real, alguma mensagem, interpretar alguma mensagem, mas independente da mensagem, hoje eu acordei e tomando café, comecei a trocar ideia com a Yá, pedi pra ela desenhar o cenário do meu sonho. Ai, gente, vou dividir com vocês. E vou dividir organicamente, tá? Eu falei pra vocês que eu não vou ficar mexendo em muita coisa, não. Ó, vou mostrar aqui no outro celular. Olha o meu sonho. Dá pra ver mais ou menos, né? Eu subi uma rua de terra no meio de uma floresta. Era uma vila de mansões
de vidro com madeira rústica. A IA mais ou menos conseguiu projetar, mas ainda era um pouco diferente. Por exemplo, essa primeira casa aí dá pra ver que tem bastante concreto aí. A IA não quis tirar pra mim esse concreto, era só madeira no meu sonho. E a mansão era mais complexa ainda. E todas eram assim, eu subi na rua e ia vendo, cara, era muito, eu fiquei muito deslumbrada com tanta riqueza de detalhe. E o lugar era muito bonito. Imagina, tudo de vidro no meio da floresta, assim. Muito legal. E aí eu fui subir na rua, no sonho. Isso deu pra lembrar. E de repente eu tava dentro de um shopping. Só que no meu sonho era mais rico de detalhes, né, cara? O shopping. Mas era dentro. Ele era redondo mesmo, eu lembro. Tinha uma escada rolante no meio do meu sonho. Mas ela não. Quando ela colocava, não ficava legal. E tinha bem mais informações nas lojas, que também era tudo de vidro. Sempre se via floresta ao fundo. Só que nas lojas de cima do meu sonho tinha mais coisas, mais pessoas. Ai, gente, era muito legal. E tinha uma mulher tomando café, por isso que eu coloquei isso daí, né? No meio do meu sonho, assim, bem de cara. Não sei se era eu no sonho, mas eu via. Mas era uma sensação muito gostosa de estar ali. E só pra complementar, né? Porque acabou aí meu sonho. Eu né, no meio do shopping vendo um movimento, assim, mas achando linda a arquitetura do shopping, sabe? Aquele monte de vidro vendo a floresta por fora e a riqueza de detalhes por dentro. Mas no começo desse sonho, um pouquinho antes de eu cair nessas casas, na questão mais social, eu tava numa estrada, olha isso, no carro tava minha mãe e meu pai. Detalhe, meu pai já é falecido há mais de 20 anos. E atrás tinha eu e uma moça que ela conheço ela desde criança, ela é até sobrinha da amiga da minha mãe, então a gente sempre se encontrou em lugares assim, como eu falo? Festinhas em comum, né? Não da gente, não somos amigas, nem conversávamos tanto assim. Era só de encontrar. Oi, 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 tal, como vai a vida? E ela tava no carro comigo. E eu falava assim pra ela, porque a vista do carro era diferente dessa da imagem. Até no começo era só assim. Era muita montanha e céu azul. Era muito verde com céu azul, sabe? Mas montanha, não era floresta ainda. E eu lembro que eu olhava no vídeo e falava assim pra ela, olha, pra moça, né? Eu falei, é o sonho de toda mãe, essa paisagem. Ela não falava nada, mas eu quis dizer assim, porque ela tem duas filhas também, crianças, né? Assim como a minha. E no sentido, tipo, sonho de toda mãe é ficar, respirar um pouquinho olhando uma paisagem linda, assim, o silêncio, né? Com esse intuito, mas ela não falava. Ai, gente. E depois é que o meu sonho caiu nessa rua, já nem sei se ela tava. Aí mudou um pouquinho o cenário, era o meu sentimento só ali, de ver esse lugar. Aí eu lembrei de 4 sonhos essa noite, olha que louco. E um emendando no outro. 2 eu não vou nem contar porque era mais envolvendo pessoas, sabe, assim, acho que eu não conseguiria nem pedir muito pra IA representar em imagem. Era mais interativo, mais questão de relação humana mesmo. Mas o outro tem uma imagem também bem impactante que eu vou contar pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês. Ó, dá pra ver. Dá pra ver que é meio que um galpão, todo de madeira. Aliás, foi muito com madeira essa noite, né, gente? Aí também não deve ter alguma relação com. Inclusive o teto, ó. Se vocês repararem, forma um arco, né, o teto. O que acontece? No meu sonho, eu tava na lateral. É como se na lateral tivesse uma rua mais alta. E o nível da rua era mais alto e eu olhava tipo uma janela em cima. Então eu olhava de cima para baixo esse galpão. E essa mulher, peraí. Essa mulher que tá liderando o projeto, ó, eu conheci ela
ela apareceu no meu sonho e eu de alguma forma conhecia ela. Aí eu coloquei ela também. Deixa eu contar sem a imagem. Então eu via de cima esse galpão. Tinha ela e mais umas 2 pessoas ajudando ela, assim, no início. E eu lembrei, eu falei, nossa, é a fulana, né, que eu conheci ela até, gente, pouco tempo atrás, poucos anos atrás, assim, numa casa holística que eu cheguei a frequentar. Durante uns 6 meses, assim, eu ia uma vez por semana. E ela que dirigia lá. Então era essa mesma mulher. Aí quando eu olhei assim, eu falei, nossa, ela tá construindo, parece que é a Arca de Noé. Tinha essa menção a Arca de Noé, sabe? Só que fixa, né? E eu admirando ali. Então meu sonho ficou um tempo ali, sabe? Analisando, admirando e tal. De repente começou a até entrar pessoas, então depois que eu analisei por uns segundos, aí começou a entrar pessoas e ela começou a servir petisco, sabe? Aí já tinha mais gente ajudando ela a servir petisco, meio que de leve já se transformou num evento. Pequeno evento, assim, tranquilamente, sabe? Mas se transformou, porque ela servia petisco, outras pessoas também. E eu olhando de cima ainda. Aí no momento ela aparece com uma bandeja, assim, e aponta pra mim, está servida. Eu até não, recusei. Aí comecei a olhar, assim, por mais uns segundos, e de repente, aí eu tava lá embaixo. E eu ainda pensava assim, nossa, eu paguei por isso, como se fosse um evento, né? Eu tenho direito a comer, porque eu tava com vergonha de comer. Aí eu pensava, mas eu paguei, então eu deveria comer. Mas eu não queria comer. Nesse momento já tinha minha filha que não tava, mas aí ela entrou no sonho e tava comendo com as pessoas, sabe? Já eram umas coisas bonitas, bem apetitosas, sabe? De comer. Eu acho que eu nem comi. Mas acabou, meu sonho meio que se desfez, assim. E é isso, gente. Os outros, como eu disse, eram interações humanas. Um deles eu tava. Vou contar que foi desagradável. E rápido, mas foi desagradável. O outro eu tava como se fosse numa loja popular de roupas. Sabe que fica até as roupas meio que pra fora, perto da calçada, assim, algumas na calçada e tal. Eu entrava até no meio das roupas, via shorts com biquíni, nas combinações dos modelos. Lembro da imagem do biquíni, direitinho, de alguns shorts. E eu nem sou consumista, viu, gente? Nem sou dessas, nem tenho paciência pra ficar olhando a loja. Mas no sonho eu tava. Mas bagunçado também. Eu olhava, tinha gente comigo que eu não me lembro quem era, que eu tava acompanhando. Ah, uma delas acho que é até minha tia. Talvez seja minha tia e minha filha. É vago, mas parece que tem essa sensação que eram elas. Elas olhando mais as lojas, eu acompanhando, mas de repente eu tava no meio de umas roupas lá. Muito rápido também. Então, foi esse meus sonhos de hoje. Eu dividi pra ter história, gente. Mas eu gostei da ideia, inclusive, de gravar também. É isso, se alguém se interessar e tiver algum palpite pra me dar sobre o meu sonho, eu agradeço. Um abraço.